Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a terceira lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, regido pelo nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. E na direção, aquele que está atrás da tela, direcionando todas as coisas, servo de Deus, presbítero Adriano Fidelis. Meus irmãos, vem comigo para mais uma aula, temos por certo que será uma aula edificante, e vamos então para a próxima parábola contada por Jesus. E a parábola de hoje que tem como tema, tanto da lição, quanto a conhecida parábola do semeador, o semeador e a sua semente. Então, o primeiro ponto que eu já gostaria de destacar aqui é que o eixo principal dessa parábola é mostrar a diferença dos corações quanto à recepção da palavra de Deus. Cada vez que a palavra é pregada, que a mensagem de Jesus é ensinada, há diferentes reações. E os ouvintes recebem essa palavra de diferentes formas. Uma mesma mensagem pregada pode trazer diferentes reações nos corações que estão ouvindo e também diferentes efeitos nos corações. Então entramos agora na parábola do semeador, com foco em mostrar as diferentes recepções dos corações ao ouvirem a palavra de Deus. Leitura bíblica, Mateus capítulo 13, versículo 9, versículo 18 e 23, para nós vermos e lermos a parábola do semeador. Peço aos irmãos para já fazerem a leitura dessa passagem em sala de aula, para já ir esclarecendo na mente do seu aluno o conteúdo da lição e o conteúdo da passagem e aquilo que Jesus está querendo falar. É interessante nessa parte que Jesus ele vai contar a parábola e em seguida ele também já vai fazer uma aplicação para as pessoas e os discípulos que estavam se perguntando qual seria o sentido daquilo que Jesus estava explicando e contando. A mensagem, Mateus capítulo 13, versículo 8, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Objetivos: ensinar aos adolescentes sobre o valor da palavra de Deus e acerca do poder transformador das Escrituras na vida de quem nela crê, descrever a condição dos solos apresentados na parábola e sua relação com o coração humano e ratificar a importância da frutificação no reino de Deus. Vamos descobrir de hoje. Você já plantou alguma semente? Você sabe como uma semente nasce, cresce e se torna uma planta? Na aula de hoje vamos falar sobre a história de um agricultor que semeou muitas sementes, porém nem todas deram ali o fruto esperado, pois alguns dos solos em que foram semeadas estavam com problemas. E aí a gente vai descobrir então, nessa lição, explicar e aplicar a respeito de cada solo que recebeu essa preciosa semente. Tópico 1. Destaque então para o semeador e a semente. Antes de nós entrarmos no significado, nas analogias em que Jesus fez e as representações que ele trouxe nessa parábola, nós precisamos compreender um pouco o entorno da história, o local onde Jesus estava inserido e aquilo que tinha acontecido anteriormente. Então, o primeiro ponto a destacar aqui é que Jesus acabou de chamar alguns homens ali de raças de víboras, né? Porque algumas passagens antes, se você retornar um pouquinho ali para o capítulo 12, você vai observar isso. Porque alguns fariseus eles estavam duvidando e questionando a forma como Jesus trabalhava. Alguns até mesmo acusavam que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, observando isso, é um paradoxo total, é uma premissa totalmente irracional, que não tem sentido, né? Trazendo aqui uma explicação para que seu aluno vai entender, é a mesma coisa que você falar que um jogador do Criciúma começou a chutar contra o gol do próprio time. Reino dividido, ele não prospera, e vai ser essa a explicação que Jesus vai dar à multidão que ali estava ouvindo aquelas palavras. E isso que os fariseus eram inteligentes, grandes intelectuais da época, mas a maldade no coração deles era tanta que eles não conseguiam compreender o agir do Espírito Santo e o trabalhar de Deus na vida de Jesus. Então, por isso que os especialistas
em filosofia tomista, Tomás de Aquino, eles vão alertar sobre alguns cuidados que nós devemos ter em nossa vida, né? E o primeiro cuidado deles é a inveja. A inveja é tão perigosa que ela recusa de forma obstinada a luz que vem de outro. Outro cuidado que nós temos que ter é com o orgulho. O orgulho, ele nos aprisiona em nossa própria visão de mundo, dispensando de forma vaidosa uma visão exterior que poderia nos libertar ou iluminar a nossa mente, o nosso intelecto. E o que tinha de sobra na vida desses fariseus era a inveja da vida de Jesus e o orgulho próprio que não os permitia e os impedia de aceitarem no próprio erro e de acreditarem na mensagem que Jesus estava trazendo. Claro que aqui nós não generalizamos, com certeza pode ser que teve alguns fariseus e que acreditaram em Jesus. Quando a gente observa, por exemplo, o exemplo de Jairo, né, que era um principal da sinagoga, um homem muito influente do seu tempo, mas ele se prostra e acredita piamente que em Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Agora, para outros, era um pouco mais complicado isso. Além de serem hipócritas, talvez o sentimento de inveja e de orgulho ascendeu aos seus corações e os cegava ao ponto de não conseguir enxergar a verdade ministrada por Jesus. E Jesus ele vai falar, então, que o reino dividido não prospera, o cuidado que nós temos que ter, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não tem perdão, e isso é um assunto para uma próxima lição. Mas Jesus ele continua ensinando. Interessante, em Mateus capítulo 12, versículo 46, que a gente vê que enquanto Jesus ensinava, tinha uma grande multidão escutando a mensagem de Jesus. E com certeza, pelo Espírito de Deus, as reações diferentes ao ensino trazido chamou a atenção do coração de Jesus. Mateus 12, 25, quando a gente para observar, a gente vê que Jesus estava esquadrinhando os pensamentos, ou seja, ele conhecia naquele momento os pensamentos dos seus ouvintes e sabia como cada um estava recepcionando a sua mensagem. Então, havia diferentes recepções da mensagem pregada. Então, enquanto existiam os fariseus, homens e mulheres também, tomados pela inveja e pelo orgulho, em contrapartida, existiam aqueles que estavam sendo edificados pelo ensinamento de Jesus. Então, existia algumas classes de ouvintes que escutavam a mensagem de Jesus naquele momento. E essa era a inspiração necessária, a revelação do entorno que na beira-mar, que vai fazer com que Jesus na beira-mar, sobre um barco, voltado para uma multidão diversa e uma diversa classe de ouvintes também, comece a contar e a explicar a parábola do semeador. Até os discípulos vão demorar um pouco a entender. Alguns não vão compreender aquilo que Jesus estava querendo dizer quando ele menciona a parábola do semeador, mas era uma verdade espiritual que edificava aqueles que estavam ali com o coração preparado. E aí nós entramos então na primeira parte, a semente. O primeiro ponto, eu sei que na lição está ao contrário, né? Primeiro começa falando do semeador para depois falar de semente, mas aqui nessa pré-aula eu preferi começar contando a respeito da semente, que é a mensagem. Primeiro vem a mensagem para depois vir o mensageiro. Então Mateus ele vai citar a palavra do reino, Lucas cita a palavra de Deus e Marcos ele vai citar a semente como a palavra. Fator real aqui é que Jesus ele estava se referindo à palavra de Deus. Quando ele fala a respeito da semente, ele estava se referindo à palavra de Deus. Então, quando a gente para observar, a Bíblia é a palavra de Deus. Quem lê essa palavra percebe que, além dela ser a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é totalmente cristocêntrica. A Bíblia, livro após livro, ela aponta para o Cristo, ela revela, ela é direcionada para o Cristo. Se a gente pegar, meus irmãos, ao pé da letra, cada livro ele vai trazer um apontamento, um direcionamento para Jesus. No Antigo Testamento, os profetas, tanto o Pentateuco, já apontava para a vinda do Messias. Os evangelhos relatam a vida do Messias. E o apóstolo Paulo vai receber também, e ele mesmo menciona, né, como o evangelho dado por Cristo a ele, para sistematizar, para estruturar e embasar a nossa fé. E depois vem o Apocalipse também, que relatava o retorno do Messias. Então a Bíblia ela é totalmente cristocêntrica. Aliás, João vai falar em João capítulo 1, versículo 1, quem que é o Logos, o Verbo,
a palavra, ele estava se referindo a Jesus. Então, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, ou seja, nesse ponto, o próprio Cristo é a semente. Então, enquanto nós pregamos a palavra, não são somente doutrinas e frases saindo da nossa boca e indo ao ar, porque quando essa palavra adentra ao coração humano, quando essa palavra ela infiltra no coração humano, é Cristo entrando dentro do homem, porque Ele é a palavra. Por isso que essa palavra ela não é um conceito morto, mas é uma palavra viva. Como o autor de Hebreus vai dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque ela é o próprio Cristo. Então a semente é o nome de Jesus. A semente é o Evangelho de Jesus. Jesus é as boas novas que nós pregamos. Em seguida, então, a gente vai aqui para os semeadores, né? Primeiro deles, Jesus, que é um fator interessante, é que Cristo ele foi o semeador e ele é a semente. Então, ele veio semear o reino dos céus e no reino dos céus ele é o Cristo Rei. Então, se nós temos um Cristo Rei, a nossa devoção, ela vai a Cristo. Ela é de Cristo. Perceba que no local onde Cristo é louvado, é porque o Espírito Santo está presente, ele está atuando. O local onde Cristo é louvado, ele agrada ao Pai. A nossa adoração ao Filho, ela chega ao Pai como um cheiro suave em sua presença. E o semeador da história, naquele momento ali, era o próprio Cristo. Enquanto ele levava a semente, enquanto ele pregava, ele ensinava, ele passava também por aquilo que a sua igreja iria passar. Então nós observamos, por isso que Cristo, a Bíblia vai dizer que Cristo ele se compadece dos homens, porque ele sentiu aquilo que um homem sente na carne. Ele cumpriu aquilo e enquanto ele ensinava, ele também deixava o mandamento, né? E de por todo mundo ensinar o Evangelho, ou seja, nós pregamos aquilo que ele pregou. Então Paulo vai dizer, sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo quanto Cristo fez é aquilo que nós devemos aprender com ele, que é manso e humilde, e copiar. E por mais que tivesse muita resistência aos ensinamentos de Jesus, também existiam vidas sendo transformadas pelo seu ensino. E por isso que nós vemos Jesus em sua vida ensinando, apregoando e semeando ele mesmo, né? A própria semente do Evangelho. O próximo semeador aqui a destacar o Espírito Santo. Então, a igreja ela só foi liberada de ir até os confins da terra anunciar depois de receber o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é quem inspira os semeadores para o serviço da semeadura. Nós não conseguimos levar a boa semente, nós não conseguimos levar a mensagem do Evangelho se não for através da inspiração do Espírito Santo de Deus. João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós só conseguimos falar de Cristo que é a semente porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Nós só conseguimos ser semeadores pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito também, além de capacitar o semeador, é quem vai preparar o solo, porque é ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, o homem ele só pode ser convencido dos seus pecados por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que vai dizer, né? E a gente vai observar ali no primeiro solo, quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo ele é aquele que vai atuando enquanto o semeador vai levando a boa semente. Então nós vemos essa cooperação mútua na arte de semear. Próximo ponto aqui, e sem sombra de dúvidas, né, aquele qual nós fazemos parte, o semeador cristão. E esses são todos aqueles que levam a causa do Evangelho, todos aqueles que levam o Evangelho de Cristo Jesus. Deixando aqui uma palavra, quão formosos os pés, uma palavra que se encontra em Isaías, depois Paulo também vai resgatar essa palavra maravilhosa, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz e dos que trazem alegres novas de boas coisas. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus. Então,
só retornando aqui, o semeador cristão somos nós que também recebemos essa comissão dada por Cristo de ir por todo mundo pregando o evangelho da salvação, falando do poder que tem o nome de Jesus. Tópico 2, quem vê solos vê corações. Aqui o comentarista Rafael Luz, eu acho muito interessante essa forma poética como ele trouxe esse tema, o tema desse tópico. E nós já observamos então que quando essa parábola de Jesus ela vai se referir aos solos, ele estava também se referindo ao coração das pessoas, como que estava recebendo a palavra que estava sendo semeada. Então começa a parábola a respeito dos 4 solos. O primeiro deles, solo à beira do caminho. Ali tem uma imagenzinha que a gente colocou. E o primeiro deles, então, as sementes elas foram lançadas sobre esse solo, mas elas não penetravam na terra, porque era uma terra batida, ou seja, era uma terra dura. Ela não consegue infiltrar na terra, porque a terra, provavelmente muitas pessoas passavam por aquele caminho, já estava muito pisada, e ela não conseguia, a semente não conseguia se infiltrar na terra. E por causa que elas ficavam expostas ali, com o tempo os pássaros vinham sobrevoando sobre os céus, passavam sobre o local e pegavam aquela semente, a levava e comia. Então, qual que é o sentido dessa parte da parábola? A classe dos ouvintes é aquelas pessoas que ouvem a palavra e não entendem. O que seria isso? A pessoa que... Isso é comparado àquele solo duro, aquele solo em que não consegue, a semente ela não é infiltrada. Então, aquelas pessoas que ela até ouvem a palavra, até a semente caiu ali, mas não entra no coração, ela não entra dentro, porque existe aquela dureza, aquele travamento, e isso acontece justamente porque a pessoa não entende. E a gente pode, já citei aquela passagem que vai falar, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque existem pessoas que quando ouvem a mensagem de Deus, com o coração duro, não conseguem entender, não conseguem compreender e nem fazem um esforço para entender a mensagem que está sendo pregada. Então, essa é a parte, daqueles que ouvem a palavra e não conseguem entender. E os pássaros é uma referência ao maligno, diabo e os seus demônios, como o próprio Cristo vai mencionar em sua palavra. E quando a pessoa, ela até ouve a palavra, mas ela não infiltra a palavra no seu coração, não pega para si, vem um maligno e ele toma aquela palavra e retira, a pessoa já nem se lembra mais do que foi ministrado. Então, o primeiro solo que nós observamos e que nós temos que ter cuidado é esse solo à beira do caminho, que nós possamos ter o nosso coração quebrantado para sermos edificados pela palavra de Deus. O próximo deles, então, o solo cheio de pedras e pouca terra. Então, as sementes lançadas, elas caíram em pedregais, onde não havia terra o bastante. É interessante destacar aqui é que geralmente nesses solos não dá para ver, pode ser que vê alguma pedra na parte exterior, mas normalmente as pernas estão debaixo do solo, ou seja, estão na parte interna, não consegue se ver. E o que acontecia ali? Quando a semente caía naquele local, rapidamente ela já brotava, como nós vamos ver, logo nasceu, porque não tinha terra fundo, rapidamente brotava, mas não conseguia criar raiz, não tinha consistência, até brotava, até nascia ali, mas quando vinha, devido a isso, quando vem o sol, porque não tinha raiz, aquela sementinha que brotou, ela acaba se queimando e secando, porque não tinha ali um embasamento, não tinha uma raiz, não tinha um fundamento. E trazendo a aplicação, então, como o próprio Cristo vai trazer, quem é os ouvintes nesse momento é quem ouve a palavra e logo recebe com alegria, ou seja, recebe a semente, já brota, logo nasceu, mas não tendo raiz, quando chega o dia da angústia e a perseguição, que é comparado ao sol, por causa da palavra, logo se ofende, ou seja, ele não suporta as adversidades, não suporta, até chora quando ouve a palavra, até tem aquele coração quebrantado, até vai para o movimento, procura o movimento, gosta de estar ouvindo as mensagens, mas não tem uma raiz verdadeira, não consegue se firmar verdadeiramente e no dia da angústia acaba
se afastando e acaba se ofendendo. Nesse caso, há muitas pessoas que se aproximam de Deus, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de teologia da prosperidade e essa confusão teológica que eles fazem na internet. Muitas pessoas vão servir a Deus já criando expectativas que Jesus tem que atender para elas servirem. E aí, quando Jesus ele faz não do nosso jeito, mas do jeito dele, muitas pessoas acabam se ofendendo, né? E isso é muito perigoso. Ou seja, as pessoas até vão para a igreja, mas no primeiro vento de doutrina acabam esfriando na fé e se retirando do caminho de fé. Próximo solo cheio de espinhos. Aqui então as sementes lançadas elas caíram entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Está muito claro, até interessante destacar que naquele tempo, né, dentro da, como é que a gente pode falar, né, da geografia judaica, a palavra espinho ela é mencionada, vem do grego, que significa acanta, né? Então ela se refere a uma planta espinhosa da sua época. Meu irmão, a minha pronúncia grega não é muito boa, tá? Não leve em consideração isso nesse momento. Mas se você puder pesquisar, acabei não colocando ali no slide o significado do grego, no meu português abrasileirado, é acanta. E essa era uma planta que ela tinha em alguns locais e que ela não permitia que outras plantas se desenvolvessem, porque ela ia como uma praga realmente se estendendo sobre aquele local geológico e ia asfixiando todas as demais plantas que tentavam crescer naquele local. Então, quando o semeador ele lançava a semente sobre aquele solo, até lançava ali, mas a semente ela não conseguia brotar, porque rapidamente ela era sufocada pelos espinhos. Então isso era muito perigoso e naquele local ali não crescia de jeito nenhum uma semente. E aí a gente observa e que se crescia, meus irmãos, então a gente precisa, se brotava a semente, o espinho automaticamente ele já sufocava e já fazia com que matasse. Então, dentro da aplicação dessa parte, a classe dos ouvintes são aqueles que ouvem a palavra, ou seja, até escutam a palavra, ouvem a mensagem, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. E esses são, então, os espinhos, né? Que são os cuidados desse mundo. Quando fala cuidados desse mundo, é interessante destacar que as pessoas que às vezes estão tão preocupadas com as coisas do mundo exterior e elas não conseguem servir a Deus por causa disso. Infelizmente é real, aquela pessoa que ela trabalha o dia inteiro dedicada na sua vida exterior, na sua vida secular e que ela não consegue servir a Deus por causa das suas ocupações, ou seja, se preocupou demais com esse mundo, está com esse mundo como primazia em seu coração. Mas a primazia do nosso coração deve ser o nosso Deus e a palavra de Deus. Ele deve ocupar o espaço primário em nossos corações. Então, o cuidado deste mundo, ele é um dos espinhos que podem sufocar a mensagem que está sendo pregada. Até muitas pessoas que são preocupadas, que colocam o mundo como primazia, até gostam de ir na igreja, né? Mas não conseguem colocar realmente aquilo que Deus está mandando fazer como prioridade em suas vidas. Outro ponto a destacar, a sedução das riquezas, que ela também está muito ligada a essa parte de cuidados desse mundo, que são as pessoas que focam demais no dinheiro, né? Que focam no dinheiro e buscam o dinheiro. E nesse anseio de ser um sucesso nessa vida terrena, acaba sendo um fracasso na vida espiritual. A maior forma de nós alcançarmos o verdadeiro sucesso é através de uma vida espiritual plena diante de Deus. Essas partes das nossas vidas, vida espiritual, vida intelectual, que é o nosso trabalho no mundo secular, e vida física também, o cuidado com o nosso corpo, ela tem que crescer de uma forma harmoniosa em nossa vida e com a vida espiritual em primeiro lugar, porque é o que nos liga com Deus. Quando nós estamos ligados em Deus, automaticamente nós alcançamos a verdadeira prosperidade, que é tudo aquilo que nós precisamos, ou seja, Ele cuida da nossa área secular e Ele também nos ordena cuidar do nosso corpo físico, que justamente porque nós somos templo do Espírito Santo. E outro ponto a destacar aqui é que esses espinhos, então, eles sufocam a palavra, os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e automaticamente, então, fica infrutífera, ela não consegue brotar e não consegue semear em nossos corações. Então, cuidado com os espinhos dessa vida.
E o último solo a destacar, o solo fértil, né, que é onde as sementes são lançadas em uma boa terra. E ali ela dá fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E aqui é aquela classe de ouvintes que ouve a palavra de Deus. E quando isso ouve e não somente escuta, mas consegue compreender e aplicar em sua vida. E quando isso acontece, automaticamente o ouvinte dá frutos. O que quer dizer nessa parte, né? Que um deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30, é que cada um ele vai dar frutos de uma forma diferente, conforme a disposição de cada um para exercer, para levar a semente. Todos nós temos um chamado para serem semeadores. A grande comissão, ela nos chama para ser semeadores e de por todo o mundo e pregar o evangelho. Agora os frutos virão conforme a disposição de cada um e conforme também o chamado de cada um. Então alguns vão ter mais, outros a 30, outros a 60, eu sei que ali tem muitas linhas teológicas diferentes quanto à interpretação dessa passagem. Aqui eu trouxe uma, mas quem deseja se aprofundar pode estar se aprofundando nessa parte. Tópico 3, então, a necessidade de frutificação. Meus irmãos, a fé ela vem acompanhada de frutos, né? Os frutos é um processo automático na vida daquele que recebeu e entendeu a palavra de Deus. Então ela vem acompanhada. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Claro que a salvação ela vem exclusivamente pela fé, mas uma ação que é automática na vida daquele que crê é o desejo de frutificar e ser frutífero na obra do Senhor. Esse é o desejo do coração daquele que crê, daquele que serve a Deus. O brado de Isaías, ele pode ser um marco de uma entrega completa. Quando ele vai dizer parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para os problemas, parar de olhar para as pessoas e se colocar à disposição dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aquilo que Deus tem para você não é aquilo que Deus tem para outro. Cada um Deus tem uma chamada específica e oportunizando a cada um de nós de sermos frutíferos na obra de Deus. Então, que nós possamos aproveitar essa verdade. Então, como diz, né, Anthony Gilbert C.T. Langers, o autor da Vida Intelectual, nós precisamos nos doar de todo o coração para que a verdade se doe. Quando nós nos doamos de todo o coração, a verdade também se doa a nós. O nosso coração ele deve estar preparado. Quem já viu, né, que antes deles plantarem, os agricultores sabem muito bem disso, que antes da plantação vir, é necessário preparar o solo. Em alguns casos a terra é arada e quando ela é arada, ela já vai tirando tudo de ruim que tem debaixo, todas as plantas, as ervas daninhas, aquilo que não presta já vai retirando de baixo. Em alguns casos eles colocam algum fertilizante, algum adubo para que venha se desenvolver a semente que ali for plantada. Então, quando Jesus traz esse ensino da parábola, já é para nós também fazermos uma análise de como está o nosso coração. Será que nós não precisamos arar a terra, retirar aquilo que está impedindo que a palavra de Deus brote em nossos corações? É uma reflexão também que você pode estar trazendo em sala de aula. Então, a verdade ela só serve a seus escravos, né? Aqueles que se dedicam. Paulo vai dizer que antes nós éramos como escravos do mundo, mas através de Cristo nós somos como escravos de Cristo, como servos de Cristo. Isso é maravilhoso, porque nós servimos a um Cristo Rei que ele se tornou servo de todos e nos serviu de uma tal forma. Por isso que essa palavra ela é tão maravilhosa e quando ela adentra no coração do homem é totalmente transformadora. Porque nós não servimos a um Cristo que não tem poder, a um Cristo que simplesmente quer mandar em nós e só isso. Ele nos serviu com aquilo que nós nunca poderíamos fazer, a salvação das nossas almas. E isso é lindo e é maravilhoso demais. Portanto, que nós possamos preparar, estar sempre com o nosso solo preparadinho para frutificarmos na palavra de Deus, ouvindo a mensagem de Deus e sendo frutíferos na obra do Senhor. Conclusão, de acordo com a parábola dos 4 solos, apenas um fértil produziu frutos para a colheita. Como é possível observar, o importante não é a quantidade em si, mas a necessidade de frutificar. Não aceite uma vida improdutiva no reino de Deus,
cresça e produza frutos dignos de arrependimento no lugar onde você foi plantado por Deus. Meu irmão, se você crê, o primeiro passo já foi dado. Agora é tempo também de sermos frutíferos na obra do Senhor. Glória a Deus. Então, esse programa aqui, o oferecimento da ADC TV. Semana que vem temos mais parábolas de Jesus. Nesse trimestre vamos aí esmiuçando cada uma delas. E deixo aqui, um lembrete para você continuar estudando e se dedicando na obra do Senhor. Deus abençoe a cada um dos nossos professores e até a próxima.